Oi, aí, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre a série Sweet Tooth, que está de volta em sua terceira e última temporada, que está disponível na Netflix e traz as respostas cruciais sobre o grande colapso que dominou o mundo, a verdadeira origem do vírus do flagelo e dos híbridos, a escolha da natureza sobre quem vai permanecer neste mundo, né? Vamos ver também o encontro mais esperado que estamos aguardando desde a primeira temporada, os últimos confrontos, quem sobrevive ou não e, é claro, o verdadeiro narrador que conta esta história. Este vídeo é com spoilers porque eu quero trazer detalhes a respeito da história, né, o desfecho de cada personagem e também falar sobre o final, beleza? Então, se vocês querem saber mais sobre a temporada final de Sweet Tooth, continue assistindo esse vídeo, já aproveita, deixa o seu like aqui pra mim porque é muito importante, eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo se você pretende assistir a última temporada da série e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Com 8 episódios de até 50 minutinhos de duração, a terceira temporada de Sweet Tooth parte dos eventos finais da segunda temporada, em que vemos o Gus, o Jepp, a Wendy e a Bear, né, rumo ao Alasca para encontrar a Bird e, consequentemente, a cura para o flagelo. E essa nova jornada vai colocar os personagens em situações bem mais arriscadas, né, com ajudas mais espaçadas, ou seja, são eles por eles em vários momentos. Um ponto interessante é que nessa última temporada a série opta em colocar os personagens em cenários mais sombrios, obscuros, com cores mais frias e fechadas, né? Se a gente comparar com a primeira e a segunda temporada, havia mais o equilíbrio, né? A gente tinha cenários mais claros, mais encantadores, e aqui não, é quase 100% mais sombrio, né? E o intuito aqui é de desenhar mais desafios mais perigosos a esses personagens para levá-los a um amadurecimento evolutivo e necessário, especialmente para o Gus, que vê, absorve e lida com situações tristes que tanto a vida traça, mas que também são projetadas pelo próprio homem. E a história ganha uma espécie de road trip em que vemos este quarteto passar por situações diferentes a cada episódio, em que em alguns momentos eles vão dar um passo à frente, dois para trás, mas sem impedir que a narrativa continue seguindo adiante. Pelo contrário, isso mostra os obstáculos ficando cada vez maiores para esses personagens, mas eles conseguem, né, seguir em frente. E um ponto interessante aqui nessa nova temporada é que a cada episódio eles vão encontrando novos rostos, vão lidando com histórias tristes e inspiradoras que continuam mostrando ali como os humanos enxergam os híbridos como um erro, né, que isso ainda se persiste nessa história. E também mostra que os híbridos devem seguir em frente, não devem esconder quem eles são de verdade, mesmo que as dores tentem impedi-los. E a terceira temporada continua fortalecendo a mensagem sobre a aceitação das diferenças e como a ganância e a ignorância impede do homem de enxergar o ciclo e o comando da natureza, que é uma verdade que aqui é totalmente destrinchada nessa temporada final. Nessa última temporada também, Sweet Tooth entrega 3 episódios que são os meus favoritos, eu acredito que vocês também vão gostar bastante, como o episódio 4, em que a gente vê o Gus, né, lidando com a morte, conhecendo as dores do luto, conhecendo histórias que merecem serem contadas para não serem esquecidas. Então é nesse momento que o protagonista sofre um grande ponto de virada, em que ele perde parte da sua inocência e sofre um grande amadurecimento aqui que é necessário, porque a gente vê o Gus, que é um garotinho, né, lidar com situações ali perigosas, até um pouco macabras, mas sozinho. Ele precisa lidar com essa situação sozinho. Então eu achei sensacional aqui que ele consegue caminhar, né, sozinho, com medo, mas ele segue em frente porque ele continua com o objetivo de salvar o mundo, de encontrar a sua mãe, de encontrar a cura para o flagelo, né, de poder proteger aqueles que ele ama, proteger aqueles que merecem continuar neste mundo. Já os episódios 7 e 8 desenvolvem todo o estopim do caos, em que finalmente temos aqui as respostas sobre a origem
do flagelo e dos híbridos. Quem realmente vai sobreviver para continuar na Terra? Humanos ou híbridos? Há possível cura. Então, assim, é impossível você não se emocionar nessa reta final. Os personagens principais continuam cativantes e carismáticos, mesmo que o medo inesperado fiquem rodeando eles, sem deixar que a esperança se dilua de uma vez por todas. O Christian Culver continua maravilhoso, fofo e perfeito no personagem Gus, e ele entrega uma evolução aqui nítida, maravilhosa desse personagem. Ele cresce bastante nessa terceira temporada, em meio a essa guerra sobre a ignorância humana e a insaciedade pelo perfeito, pelo homem sempre querer mais e mais, o que acabou gerando essas consequências catastróficas que a gente vê desde a primeira temporada. E a parceria do Gus com o Jep, que é o grandão, fica ainda mais forte, mais sensível. Você se emociona bastante com esses dois aqui, já aviso, preparem os lenços, porque você vai ficar naquela expectativa, naquele medo, naquela angústia do que pode acontecer com eles até a reta final. A gente vê que o Jep admite que ele está envelhecendo, né? Ele fala que essa nova jornada está exigindo muito do físico, do psicológico dele, mas o amor que ele tem pelo Gus o torna tão forte ali que ele consegue ir até o final. Ele luta, ele vai até as últimas consequências para proteger esse garoto. Então, assim, é impossível você não torcer por essa dupla, você não se sensibilizar com eles até o último episódio. Outra dupla que também se destaca aqui é a Wendy e a Beren, que elas fortalecem esse laço de irmãs nessa terceira temporada. A gente vê que a Wendy ainda sente muitas saudades da mãe, da Amy, mas ela começa a enxergar a força, a destreza e o amor que a Beren tem por ela, e isso abre caminho para que a Wendy também sinta o mesmo pela irmã. Então a gente vê que esses novos obstáculos, né, esses novos desafios fazem elas terem uma nova chance de poder viver esse amor de irmãs, uma vez que no passado elas foram impedidas, uma vez que elas foram separadas ainda pequenas. Agora vamos falar sobre a origem do flagelo e também a origem dos híbridos. Então, lá na segunda temporada de Sweet Tooth, a gente recebeu a informação que o colapso se iniciou a partir do vírus que foi originado dentro do laboratório, né, paralelamente à origem do primeiro híbrido, que foi o Gus, né, mostrando que o Gus é a solução para a cura do flagelo. Só que aqui a terceira temporada funila ainda mais essa origem, trazendo outras respostas a respeito tanto da origem do flagelo quanto da origem dos híbridos. Até porque, se a gente parar para pensar assim, como é que o laboratório criou um híbrido e criou o vírus do flagelo se já não houvesse existido anteriormente? A partir das buscas da Bird, dos sonhos que o Gus tem com uma certa caverna e da obsessão do Dr. Singh, a gente descobre que a origem de tudo veio a partir de uma caverna lá no Alasca. Então não é à toa que a Bird, ela vai para lá, né, uma vez que ela descobre que tudo começou ali. Então, se tudo começou naquele local, pode ser que a solução esteja lá mesmo. Vocês lembram que na segunda temporada ela tá conversando com a doutora Gillian, descobre que ela tem uma doença degenerativa muscular, né? E aí ela vê que no passado o bisavô dela já estava pesquisando uma cura para todas as doenças, né? Então ela criam esse flagelo lá no laboratório, ela injeta o vírus nela e diz que o Gus pode curar. Se o Gus pode curar o flagelo, pode curar outras doenças. Só que a Bird impede isso, ela foge com o menino e foge com o caderno dessa doutora Gillian, né? Onde tá as respostas, onde tá as primeiras descobertas a respeito da origem dos híbridos e do flagelo. E aqui nessa terceira temporada a gente volta ainda mais pro passado e mostra que o Capitão Thatcher, que é o responsável por escrever nesse caderninho, foi o grande responsável em encontrar esta caverna. Ele estava à procura da cura de todas as doenças e a sua grande obsessão faz ele encontrar essa caverna, que é um local que jamais deveria ser acessado pelo homem, né? Só que ele está tão obcecado que ele entra lá. E nesse local tem o chamado sangue da terra, que é um sangue da árvore capaz de curar essas doenças. E no momento em que o Capitão Thatcher tenta tirar o sangue dessa árvore, automaticamente ele se torna responsável em disseminar o vírus do flagelo, que também estava neste local. A verdade é que a natureza, ela devolve aquilo que o humano destrói em nome de um bem maior. Então a gente vê que esse capitão, ele tenta encontrar a cura para todas as doenças, mas ele acaba destruindo o mundo ao disseminar um dos maiores vírus aqui que mata várias pessoas. E aí entra a natureza, que vai escolher quem realmente vai permanecer na Terra para cuidar dela. E a gente
vê que o Capitão Thatcher, depois de, né, ficar contaminado ali com o flagelo, ele volta pro navio e contamina toda a tripulação. E um dos homens descobre o que ele fez, né, e tenta impedir ele, assim como todos. Fala assim, a gente não pode voltar pra Terra. Se a gente voltar, a gente vai contaminar tudo, vai passar para todo mundo, né? Então a gente vê que todo mundo morre ali no navio, incluindo o próprio capitão. Mas é aquela coisa, uma vez que o homem já conseguiu acessar um lugar que não deveria ser acessível ao ser humano, já era, porque os próximos vão encontrar, vão conseguir acessar. Não é à toa que esse caderno existe, né, que foi escrito pelo capitão e acabou parando nas mãos da Bird, né, onde ela descobriu toda a verdade e agora tá indo até o local de origem para encontrar uma solução. Sobre a origem dos híbridos, descobrimos que o Gus foi o primeiro híbrido originado, né, em um laboratório. Só que o primeiro híbrido na Terra surgiu há 100 anos e a gente conhece aqui nessa terceira temporada que é o Homem-Cervo que salva a Bird quando ela é perseguida por um dos capangas da nova vilã dessa temporada, e aí ele resgata e depois ele ajuda o Gus quando ele chega no Alasca e tá à procura da caverna. Só que nesse momento ele sofre um ataque e antes de morrer, porque ele, né, tá muito machucado, ele acaba entregando um mapa onde está a caverna. Então primeiro a gente descobre que um híbrido consegue viver por muito, muito tempo, né? Esse conseguiu viver 100 anos e ele que estava protegendo ali a caverna. Então a gente descobre, né, que ele é filho de pais humanos, nasceu híbrido, só que o pai, ele larga a mãe e ele vai embora. Eu acredito que é ele que tá no navio do Capitão Thatcher e larga os dois, aí ele vê a mãe morrer ainda jovem, né? Então ele decide proteger a caverna para que ninguém tenha acesso, porque ele sabe o que tem na caverna, ele sabe que o flagelo tá ali e a cura das doenças, só que se você tira uma coisa, algo pior vem junto. Então é por isso que ele estava protegendo essa caverna o tempo todo, ele já sabia de toda a verdade. Mas ainda assim, a série não explicou exatamente como ele nasceu híbrido, por que ele nasceu, né? Se os pais eram humanos, por que ele nasceu híbrido? Né, a série não explicou, tipo assim, ele apareceu, será que foi uma escolha da natureza? Se, pelo menos assim, o pai tivesse ido viajar, aí voltado, e aí o filho nasceu depois, pelo menos a gente ia entender. Então assim, ele teve, sei lá, contato com o navio, o cara foi lá na caverna e tal, mas não, ele nasce primeiro, então eu acredito que ele foi, assim, escolha da natureza, mas a série não explica isso, fica meio que no limbo. Agora vamos falar sobre a nova vilã dessa terceira temporada, que é a Zeng, que depois da morte do General Abbott lá no final da segunda temporada, ela é uma fazendeira do Texas que consegue, né, derrotar todos os grupos menores e pegar todo o poder para si. Enquanto Abbott tinha o objetivo de fazer uma seleção forçada, ou seja, escolher os mais fortes e aqueles que iam ficar a seu favor para continuar vivendo na Terra, aqui a Zeng tem um objetivo diferente. Ela quer refazer a reprodução humana, ou seja, ela quer impedir que os híbridos nasçam e também quer dizimar os híbridos que já estão na Terra. Inicialmente, essa vilã, ela parece ser desnecessária aqui na série, mas à medida que a maldade cresce, a gente entende as suas intenções e também conhece a história dela que vai sendo contada aos poucos, o espectador percebe a importância desse antagonismo, especialmente na reta final, que dá um ótimo gás na história. Aliás, é impossível você não sentir raiva dessa personagem, dessa nova vilã, em qualquer situação, porque ela desperta a raiva, ódio no espectador, na forma como ela age diante de algum obstáculo, de alguém que ela considera um obstáculo, a repulsa e o preconceito que ela tem pelos híbridos. Ela não precisa nem abrir a boca, pelo olhar dela, a expressão dela, a gente vê o quanto ela sente ódio pelos híbridos, especialmente porque a filha dela, a mais velha, Rose, deu luz a quadrigêmeos híbridos, e agora a filha mais nova também tá grávida e ela quer impedir que a filha mais nova tenha um filho híbrido, né? Ela quer ter um neto normal, e é por isso que ela também inicia essa caçada atrás do Gus nessa terceira temporada para encontrar a solução para fazer com que a filha mais nova não tenha um filho híbrido e também dela refazer essa reprodução humana. Outro personagem que vai despertar muita raiva e ranço no espectador é o Dr. Singh, que se entrega completamente ao seu corrompimento que começou lá na segunda temporada. Ele fica ainda mais obcecado em encontrar o Gus, né? Depois ele descobre que o menino cervo é a cura para o flagelo, então ele inicia uma nova obsessão em que ele consegue até encontrar o grupo, né, o Gus e o grupo, e vai junto com eles até o Alasca. Só que assim, ele começa a explicar que ele também passa a ter os mesmos sonhos com relação à caverna e o Gus, né? Então, só que a série não explica por que o Dr. Singh tem os mesmos sonhos que o Gus, não faz sentido. Sei lá, será que é porque ele tava com um pedaço do chifre do Gus, né, que é
cortado lá na segunda temporada? Tipo, a série não explica, né? Fica meio que no limbo. Então ele vai junto com o grupo, só que num dado momento começa uma sucessão de traições que você não espera, né, da parte desse personagem. Você acha que ele está num momento de redenção ali, ajudando o Gus, e simplesmente ele vira um grande traíra ali na reta final, que você fica assim, meu Deus. Então assim, é impossível você não sentir raiva desse personagem. Ele tá em busca da cura porque ele acha que isso vai ser a sua redenção por tudo que ele fez no passado, né, especialmente com relação à esposa dele, a Honey, né, que vai embora no final da segunda temporada. Aliás, com relação a Honey, ela não retorna nessa terceira temporada, a gente vê que ela larga ele, vai embora no final da segunda temporada. Eu acredito, né, que ela tenha morrido, uma vez que ela estava contaminada pelo vírus do flagelo, e como ela estava sem aquele antídoto temporário que o Dr. Singh dava para ela, então ela acabou morrendo, né? Mas a série não explica isso, dá a entender. Nessa reta final da terceira temporada de Sweet Tooth, tudo acontece quando o Gus, o Dr. Singh e o Jep chegam a Alaska, seguidos pela vilã, né? E consequentemente também vai a Bear e a Wendy, já que a Bear foi capturada pela vilã e a Wendy vai atrás para salvar a irmã, né? E finalmente a série mostra o encontro mais esperado desde a primeira temporada, que é do Gus com a Bird. Finalmente o menino encontra a mãe. A gente vê um sentimento, né, terno, complacente da Bird ao ver que o Gus esteve bem e seguro esse tempo todo, graças ao Jep e todo o grupo ali, né, ao longo dessas 2 temporadas, mas também ela tem aquele sentimento de culpa por ter perdido anos de aproveito ao lado do filho. E após a morte do homem cervo e com um mapa nas mãos, o Gus, a Bird e o Jep finalmente encontram a caverna e lá dentro eles se deparam com a famosa árvore onde tem o sangue da terra e automaticamente também tem o vírus do flagelo, porque a gente vê aquelas flores roxas ali. A gente vê aquela flor roxa, já é sinal de perigo. E é nesse momento que a verdade eclode na nossa cara. Será que os humanos realmente devem continuar vivendo na Terra? A natureza vai permitir que eles continuem na Terra, num lugar onde eles ficam destruindo o tempo todo em nome de um bem maior, em nome do poder? A gente vê aqui que tanto o vírus do flagelo quanto o híbrido conseguiu viver por 100 anos na Terra ali escondidinhos na dele. Depois que o homem vai lá e descobre e dissemina tudo isso ao redor do mundo, cabe à natureza, né, vir controlar esse ciclo e escolher quem deve permanecer no planeta, os híbridos ou os humanos. Quando essa explicação se torna totalmente compreensível ao Gus, ele entende o que precisa ser feito, né? Só que a Bird, num dado momento, se sente até um pouco de raiva dela, porque ela fala assim, o humano não deve viver, né? Então, assim, somente os híbridos. E o Gus, não. O Gus, ele bate de frente com ela e fala, não, peraí, tem humanos aqui que são bons, né? Pessoas que eu amo, que merecem viver, sim, merecem continuar. Então, mas é uma escolha bem difícil, porque você não sabe, até um dado momento, quem a natureza vai escolher, né? Fora o flagelo que tá ali, né? Será que a cura vai vir ou não? Então, acontece todo esse impasse aqui, juntamente com a chegada da vilã e dos capangas, em que a gente vê todo o auê aqui acontecer dentro da caverna. Então é nesse momento em que o Dr. Singh tenta matar o Gus, que a Bird vai na frente ali, né, e se sacrifica, entrega sua vida para proteger o filho, porque ela sabe que ele vai fazer a escolha certa. E nesse momento você sente mais raiva do Dr. Singh, depois que ele faz com o Gus, faz com a mãe dele, ainda também deixa o Jep ferido, né, porque a vilã vai lá, toma a faca e ainda machuca o Jep. Só que o grandão, né, com a força que ele tem, o amor que ele sente pelo Gus, ele vai até as últimas consequências para proteger o garoto. Então, nesse momento ali, né, que acontece esse novo embate, a Zeng, né, e a sua ignorância vai lá e retira o machado que o capitão tinha colocado na árvore. E no momento que ela retira para poder atacar o Gus e atacar o Jep, ela libera o flagelo novamente e começa a atacar todo mundo que tá ao redor. Então ataca o Jep, ela, os capangas, a Bear, a Ciana, que é a melhor amiga da Bird, junto com a filha dela, Nuka, que é uma híbrida, e ela entra em desespero ao ver a mãe contaminada. E é nesse momento que todo o caos acontece e o Gus toma a decisão. Ele, né, depois de ter um sonho ali que ele vê o pai novamente, ele vai lá e queima a árvore, né, fazendo a natureza escolher o que vai acontecer. Vai ter a cura do flagelo, sim ou não? Quem vai sobreviver, humanos ou híbridos? E é nesse momento que descobrimos que a natureza escolheu trazer a cura para o flagelo simplesmente some, né? O pessoal que ficou contaminado ali
fica todo mundo bem, né? Inclusive a vilã. E os híbridos continuam vivos, eles vão permanecer na Terra, e os humanos, somente aqueles que já estão na Terra, vão continuar vivendo aqui, e depois não mais, porque os híbridos é quem vão dominar o mundo. Nesse momento vemos que a caverna começa a desabar e todo mundo consegue escapar, exceto o Dr. Singh, que se sacrifica para salvar o Gus pela última vez, porque ele é atingido por uma pedra. E aqui vemos a verdadeira redenção desse personagem acontecer, e eu achei justo. E assim vemos tudo voltar aos eixos aos poucos. A Siana, a filha e os demais voltam ali para o posto para reconstruir o que foi destruído no Alasca. A Zeng é deixada para trás, né, pelas filhas que vão embora com os seus filhos, mostrando que nem todo humano, né, merece uma segunda chance, ou nem todo humano quer mudar. Ela prefere ficar com o ódio e o preconceito dela. Afinal, quem é que sobrevive para contar a história de Sweet Tooth? Então, no momento em que todo mundo tá indo embora, o Gus vê que o Jep tá ali ferido, eles param um pouco, começam a conversar, e o Jep pede pro Gus lhe contar uma história. E é nesse momento que vemos presente e futuro paralelamente, né? E descobrimos que o narrador da história, que é interpretado pelo James Brolin, é o Gus mais velho, e ele tá contando a sua história para os seus netinhos, frutos da família que ele fez ao lado da Wendy. Assim, vemos o Gus, a Wendy e a Bear voltar para casa para construir um novo lar ao lado dos outros irmãos, né, que recebem eles de braços abertos. E no momento que a gente vê o Gus mais velho contar a história, a série, até o último minuto do último episódio, cria uma angústia na gente para saber se o Jep sobrevive ou não, porque a gente fica ali naquele paralelo, né, do Gus mais novo contando a história e o Gus mais velho contando a história, e a gente ali tentando descobrir se o Jep volta para casa com o Gus ou não. E no último minuto vemos que sim, o Jep sobrevive, ele volta para casa e tem uma vida plena, né, conforme a natureza, né, constrói o seu caminho. Então, para mim, ele morre de forma natural, e é claro que o Gus conta a história e lembra do grandão com grande carinho. Então é isso, gente, essa é a minha crítica sobre a terceira e última temporada de Sweet Tooth, que está disponível na Netflix. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir os episódios finais, e se já assistiram, comenta aqui também o que vocês acharam da história, acharam do destino de cada personagem, do final, das explicações sobre as origens, enfim, vamos trocar figurinhas com respeito, beleza? E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais pra gente conversar mais, e é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!